bendecir ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo, que ustedes hoy puedan salir de esta clase muy fortalecidos, con el corazón lleno de alegría y felicidad para poder alabar a Dios. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, una de las lenguas que nuestra invitada habla es español y me gustaría que hoy ella pueda hablar sobre su experiencia. Claro que va a hablar un poco en español, pero también va a explicar en portugués sobre toda su trayectoria. Juliana, ¿puedo pasar también las diapositivas? Sim, claro. Bom, então aqui, pessoal, espanhol com missão, né? Eu servi 2 anos no território amazônico. Eu pertencia à religião Testemunhas de Jeová. E nessa época, teve uma campanha de predicação. E nós fomos invitados a cambiar para o Amazonas y tentar predicar a las personas que nunca escucharon la palabra de Dios, nunca escucharon hablar sobre Jesucristo. E assim, para passar um mês, e conheci lá o território. O nome da cidade é Benjamin Constant, e ela faz fronteira ali com Peru e Colômbia. Passei um mês nessa cidade e me encantei, porque realmente haviam pessoas lá que nunca haviam escutado falar sobre Deus, nunca haviam escutado sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Então eu falei assim, não, eu tenho que levar essa missão não pode ser só de um mês vai ser muito pouco, em um mês eu não vou conseguir ajudar tanto assim as pessoas. Eu sou natural de Brodowski, então eu voltei para Brodowski, saí do meu emprego, aluguei a minha casa, vendi todas as minhas coisas, todos os meus móveis, peguei uma mala, literalmente uma mala, o que cabia dentro de roupa, sapato, e me mudei para o Amazonas. E lá eu fiquei por 2 anos. E fazia parte do nosso território de pregação, essa cidade aí que vocês estão vendo. O nome dela é Islândia. Ela é uma ilha, né, que ela é do Peru, e ela é construída toda de pontes elevadas. Porque na época da seca, como vocês podem ver aí o contraste, é a mesma parte da cidade, bem na entrada, assim quando você sai do porto. Essa cidade, na seca, você consegue montar comércios ali na parte de baixo, você consegue transitar ali por esse caminho. Porém, na época da cheia, tudo isso some, né? Ela inunda a água, o nível da água sobe muitíssimo. E essa cidade, ela tem mais ou menos uns 2.000 habitantes, né? Na época tinha, fazia parte do nosso território, né? De pregação. Então, nós íamos para lá todos os lunes, viernes y miércoles y predicábamos allá. Y también nosotros ayudábamos a las personas con donaciones de ropas, de comidas y también ayudábamos, por ejemplo, a aprender nuevos idiomas. Por ejemplo, algunos de ellos querían mucho aprender la lengua portuguesa o tal vez algunos eran surdos o mudos y nosotros los enseñábamos. Algunos de ellos no sabían escribir, entonces nosotros ayudábamos para que ellos pudiesen leer su propia palavra de Deus, sua própria Bíblia Sagrada. Então, esse foi um trabalho que nós realizamos lá, né, em Islândia, nesse período todo de 2 anos. Pode passar isso. Aqui nós temos a rua da prefeitura. Percebam aí à direita, nós temos a prefeitura, e as ruas principais, vamos dizer assim, elas eram no concreto, né? Como vocês estão vendo aí. Era uma estrutura assim melhor. Porém, pode passar. Nem sempre elas vão ser assim. Aqui nós temos a parte do campo. Então, na época da seca, as crianças usam aí essa parte para jogar bola. Eles colocam até ali aquela parte do gol e ficam brincando ali. Porém, na época da cheia,
fica impossível, né, descer aí nessa parte, porque como vocês percebem, é muito alto, né? E infelizmente já tiveram alguns acidentes de pessoas, crianças caírem e acabar morrendo afogadas. Infelizmente, essa é uma realidade lá para eles. E como vocês podem ver, aí tem algumas aves, porém não são, né, aves tão bonitas assim, né? São urubus. Por quê? Nessa cidade não tem saneamento básico. Então, o que que acontece? Das casas já cai ali todo o sistema de esgoto, né? Enfim, quando a pessoa vai ao banheiro, então ela já cai ali e fica a céu aberto. E na época da cheia, cai direto no rio. E é essa mesma água desse mesmo rio que as pessoas usam para lavar, cozinhar e fazer limpeza em suas casas. Então, e às vezes até elas usam para acabar assim, jogando descarga baixa. Então, ali o sistema de saúde, no caso, é, ele não é tratado, né? Não tem saneamento básico, não tem sistema de esgoto, nada. Até a água da cidade, as pessoas com hipoclorito, né? Pegam nos postos de saúde, eles dão, colocam hipoclorito para poder tratar, para poder beber, para poder lavar as frutas, enfim, pode passar. Aqui nós temos já algumas partes das pontes de madeira. Então, mais ao fim da cidade, já não era mais aquelas pontes de concreto, né? Então, aí, como vocês podem observar, essa parte são as pontes de madeira. E assim, elas balançam muito, porque elas são construídas ali pelo pessoal, né? E às vezes elas perduram ali um tempo de duas, três alagações, então, conforme você vai andando, elas vão até que meio que balançando. Às vezes dá para passar uma pessoa só, tem algumas pontes que elas são mais estreitas, né? Esses foram alguns dos desafios encontrados, né? A próxima foto vai mostrar também um pouquinho mais. Ó, já na época da cheia. Então, assim, você anda e assim, tem as frestas, tem isso que eu citei do movimento. Então, assim, para quem tem um pouquinho medo de água ou de altura, é um pouquinho desafiador, mas é o que eu sempre digo, né? O Senhor, ele faz coisas incríveis desde que a pessoa se coloque à disposição, né? Por exemplo, o Mar Vermelho só abriu quando ele colocou o pé na água, né? Quando Moisés colocou o pé na água. Ele não ficou esperando, não, vou esperar um milagre. Não, ele teve que agir. Então, o medo, quando nós vamos para um território no exterior, fazer alguma missão para Deus, é claro que ele vai existir. Ele vai vir, é normal. Porém, quando nós colocamos ali, damos o primeiro passo, Deus ele nos abençoa, ele nos ajuda, ele nos capacita de uma forma que nós nem imaginávamos, né? Pode passar. Aqui, olha, nós temos essa família em especial, eu coloquei aqui em destaque a foto deles. Essa moça que está sentada ao chão, o nome dela é Rosa, e ela tinha acabado de ter esse bebezinho, e na foto ao lado, esses outros também são filhos dela. E quando eu fui pela primeira vez na casa dela para pregar sobre Jesus, né, sobre a Bíblia, ela nunca havia lido uma Bíblia. Aí aquilo me motivou tanto, aquilo me tocou tanto, que eu combinei, eu fiz um compromisso com ela. Eu falei assim: então, você quer aprender da Bíblia? Você quer aprender de Deus? Ela, sim. Falei assim: então eu vou conseguir uma Bíblia em espanhol para você, né? Vou te regalar uma Bíblia, uma palavra de Deus. E foi o que eu fiz. Voltei na outra semana, deixei uma Bíblia com ela e nós firmamos o compromisso de toda semana estarmos estudando a Bíblia juntos. E aí, nessa foto que nós estamos aí no chão, dá para ver que é isso que nós estamos fazendo. Nós estávamos ali lendo a Bíblia junto e estudando junto, analisando a palavra de Deus, as coisas que Deus ele fez ao longo dos tempos, o que ele ainda fará por nós outros. Pode cambiar, por favor. Aqui também é um dia de predicação, né, que nós hacíamos allá. Arriba estás yo y una amiga hablando con un señor que se dice ser de la religión israelita. Él a principio no acreditaba que Jesucristo había venido acá en la tierra. Él creía que Jesucristo aún vendría.
pero nosotros estábamos enseñando y hablando de textos de la Biblia que hablan que sí, Jesucristo ya vino a la tierra, ya murió por nosotros. E nessa foto abaixo também é uma predicação, é uma pregação na casa de uma outra senhora que era muito receptiva, ela gostava muito desse tempo que nós tirávamos para estudar a Bíblia juntos, para orar, para falar das coisas de Deus. E toda semana ela fazia questão também de nos receber e tirar aquele tempo para realmente estudar a Bíblia, né? Não só ler juntos e pronto, mas para estudar, para entender cada detalhe, se aprofundar mesmo e estar aplicando. Mas até então, nós não tínhamos um local de adoração, um local para fazer os cultos ali, as reuniões, nessa cidade, né? Então, pode passar, por favor. Então, nós conhecemos ali a cidade, entramos em contato ali com o prefeito, né? Aqui temos a foto do mercado municipal, né, da cidade. Também era muito legal fazer as predicações allá. As pessoas quando elas estão nesse momento de descontração, né, ou estão ali para buscar um alimento, elas também dão muita atenção à palavra de Deus, porque eu percebo ali que, num contexto geral, os peruanos, eles davam muito valor aos alimentos, ao que Deus forneceu e preparou para eles. Então, era um momento ali que, quando você ia pregar para eles, eles davam muita atenção, escutavam, né? Paravam ali o que eles estavam fazendo e ouviam com você. Então, era um momento também muito legal, muito oportuno, né? Até percebo que é por isso que na Bíblia fala, né, que os discípulos de Jesus, eles davam testemunhos, né, nas feiras, nas cidades, porque realmente funciona, né? É um local que as pessoas ali estão bem dispostas a ouvir, né? Pode passar, Yo, por favor. quería preguntarte un poco sobre ese lugar. Sería en una ciudad fronteriza, digamos así, bien en la frontera entre Brasil, digamos, y Perú. ¿Y cómo era ese contacto? ¿Las personas hablaban en español, hablaban solamente en portugués? ¿Cómo es ese convivio entre un lugar entre lenguas, digamos así? Sí, buena pregunta. Allá las personas solo hablan la lengua española, con acento peruano, ¿sí? Ellos tienen un acento bien específico. A mí me gusta mucho también. Ellos hablan como que yo estoy lavando, yo estoy cocinando. Me suena muy chévere, muy Sí. bonito. Y también ellos querían aprender la lengua portuguesa, algunos, pero no todos. Yo no sabía nada de la lengua española. Nunca había estudiado o leído algo en la lengua española, pero yo tuve que aprender con los moradores, con las personas a quien yo predicaba. Yo enseñaba la Biblia, ellos me enseñaban a hablar español. Yo aprendí a hablar español con ellos, como ellos hablan. No estudié gramática, aún no conozco todas las reglas gramaticales, pero yo hablo como ellos. A veces yo preguntaba, ¿cómo yo puedo preguntar? A mí me gustaría hablar con usted sobre la Biblia, sobre Dios, en español. Ellos me enseñaban a cómo decir y yo intentaba, entrenaba con ellos. Y con esto yo fui mejorando a los pocos. Yo sé que aún tengo mucho que mejorar, claro. El conocimiento no se debe parar nunca. Esta fue la troca que hicimos. Sí. Esta ciudad, Islandia, hasta la ciudad que yo vivía, Benjamin Constant, era como que 15 minutos de barco hasta allá. Era muy cerca. El pasaje costaba como que R$ 5. Y yo, a Rosy está preguntando en el chat, ¿cuál es el tiempo de lluvia en ese lugar? ¿Cómo es las precipitaciones? ¿Cómo serían? Es como que 6 meses, solo sol intenso, muy fuerte.
é como que 6 meses, solo lluvias. Llueve No, casi todos los días por uns 6 meses, para que el río se llene y quede como la primera imagen. sí, sí, muy interesante. Y una cosa que me llamó la atención también es que dijiste una verdad. Tenemos un contraste en el mundo que, por ejemplo, vas a un lugar como Islandia, en Perú, por ejemplo, y te encontrás con gente que quiere escuchar sobre Dios, que está dispuesto a parar un poco de su rutina para escuchar a Dios. De otro lado, tenemos misionarios que están, por ejemplo, en Europa, en España que, bueno, un amigo pastor también de mi iglesia, es pastor, algunos años en Valencia, y era todo lo contrario. Las personas no querían saber. Sí, Simplemente es no verdad. tenían tiempo, no tenían ganas de escuchar y fue algo muy difícil, muy difícil. Entonces, a veces parece fácil ir para Europa y a las personas dicen, bueno, voy a España, debe ser algo fácil. Hay estructura, hay iluminación, hay internet, hay muchas cosas fáciles para poder trabajar en el reino de Dios, pero es muy difícil también trabajar en Europa y el contraste que tenemos en Perú, por ejemplo, donde también fuiste misionaria, las dificultades son Sí. otras, pero el corazón de las personas parece más empático y abierto para eso. Tengo esa Sí, sensación. verdad, ellos son más receptivos a la palabra. En esta ciudad, de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, cierra la energía. No hay luz, no hay Sí. electricidad. Allá es muy caliente, es muy caloroso. Es un desafío quedarse allá en este horario, hasta para las personas que viven allá, que nacieron allá. Un problema también que es muy fuerte allá es la falta de información. Por eso las personas a veces enfermedades, hasta por ejemplo, algunos de ellos quedan enfermos, por ejemplo, con AIDS, porque no hay mucha información allá. Entonces, ellos necesitan aprender más, tanto sobre la palabra de Dios, sobre las cosas que Jesucristo nos enseñó, nos enseña, cuanto las cosas, por ejemplo, que aprendemos en la escuela, que aprendemos en la televisión. Entonces, ellos necesitan de mucha ayuda. ¿A qué? Nosotros conversamos con lo prefecto de la ciudad, pedimos un local, una casa, para hacer nuestras reuniones. Él nos emprestó esta casa, pero solo por algunas reuniones, porque él iba a utilizar esta casa después para hacer algo relacionado a la política. Entonces, nosotros hacemos algunas reuniones allá. Eh, esta niña que está cerca de mi amiga es la hija de Rosa, aquella que nosotros vimos que ella nunca había leído la palabra de Dios, nunca había escuchado sobre Jesucristo. E ela não perdia essas reuniões, ela não perdia esses encontros. Podia ser o dia que fosse, a hora que fosse, ela sempre estava em todos. Então aí foi o primeiro local que nós conseguimos, né, emprestado, para fazer aí algumas reuniões. Mas como eles iriam utilizar, nós precisávamos então encontrar um outro local. Pode Sí, passar, por Miguel favor. me hizo una pregunta. En ese caso, dijiste que la niña no faltaba nunca en ningún culto, es increíble. Pero ¿qué sucedía, por ejemplo, cuando llovía mucho, las precipitaciones? Miguel me preguntó cómo se locomovían, qué hacían. ¿Se inundaba algunos lugares, por ejemplo, a tal punto de no poder salir de casa o cómo hacían? Não, a chuva lá, ela sobe até aquele ponto da base do chão, porque é muito alto. Então, e as pessoas lá já estavam acostumadas com a chuva. Então, assim, para eles está chovendo, eles sabem que são 6 meses. Então, é assim, vida que segue. Eles não param nenhuma atividade deles por conta da chuva. Então, todo mundo lá tinha a famosa galocha, né? Capa de chuva, guarda-chuva e pronto, né? Eles já estavam acostumados, já estavam habituados
a viver assim, porque senão eles teriam que paralisar 6 meses, né, da vida deles, assim, basicamente. Até na cidade mesmo que eu morava, Benjamin Constant, quando chegava a época de chuvas e a rua, somente a rua principal tinha asfalto ali, a principal e a avenida. As demais eram só barro, então quando chovia, é, você escorregava, tinha que andar com muito cuidado, então por isso que tinha que usar a galocha mesmo, até porque sem ela não tinha como andar. Então, você se acostuma, tá chovendo, tudo bem, né? Vamos assim mesmo. Então, para eles é normal, eles já se habituaram, né? E não interrompiam nenhuma atividade. Às vezes, a atividade eles teriam que modificar, por exemplo, em questão de trabalho. Alguns que plantavam na época da seca, ou que criavam galinhas, né? Alguma coisa, na época da cheia, teriam que viver, por exemplo, da pesca, né? Então, o que eles faziam às vezes era algum câmbio assim nesse sentido, mas com relação a ir para a igreja, para a escola, era tudo normal. Aqui, essa outra foto foi o primeiro lugar que nós alugamos, né, para fazer as nossas reuniões. Então percebam que foi assim um lugarzinho bem pequeno, bem simples. Lá a maioria das casas são feitas de madeira, quase raro assim uma construção de alvenaria. No entanto, que era só mesmo a escola, o hospital, a prefeitura, assim, só esses pontos, a polícia, né? O restante era todo de madeira. E assim, era um localzinho bem simples, mas que foi ali que começou, foi ali que foi a primeira igreja, né, que nós ajudamos ali foi ao longo desses 2 anos, essa foto aí, esse trabalho de já conseguir um local e começar a fazer as reuniões já foi depois de 1 ano e meio de trabalho, de predicação, que conseguimos aí colher esse fruto, né, desse trabalho. A próxima foto aí mostra o sistema de som, bem sencillo, né, também, pero era muy útil para nosotros. Hoy día nos vemos las iglesias con instrumentos musicales y mucha gente, corales y así por adelante, pero allá era lo que nosotros teníamos, un sencillo eh, sistema de sonido, un micrófono para lo palestrante del día, era eso, pero todo era hecho com muito amor. Puedes cambiar, por favor? Aqui já foi uma construção que eu ajudei em Manacapuru, no Amazonas. Essa cidade ela é bem pertinho de Manaus. É a cidade assim vizinha, né? Como aqui Brodowski e Sertãozinho, por exemplo. Para chegar nessa cidade, nós fomos de barco, mais ou menos uns 4 dias viajando no barco para chegar nessa cidade. E nós estávamos indo para essa cidade para fazer um curso da igreja de 2 semanas, que era preparatório justamente para nos ajudar a nos aperfeiçoar, a como pregar para as pessoas, como ajudar as famílias, como ajudar as crianças, os adolescentes, né? Então era um curso voltado para isso, né? Sempre com a base bíblica, né? E etc. E junto estava ocorrendo essa construção de um novo salão para reuniões. E nós participamos, né? E o interessante é que esse trabalho também ele foi 100% voluntário de todas as pessoas que estavam lá, né? Todas as pessoas que estavam lá estavam assim de coração mesmo para doar ali a sobra ao Senhor. Eu tô aí nessa foto aí de capacete amarillo e foi muito legal. Nós também não sabia nada de construção, não tinha a menor ideia de nada, mas lá eles nos ensinavam. Olha, então, por exemplo, um dia eu fiquei no drywall, colocando nas paredes, aí eles nos ensinavam, treinavam, passavam como que devia ser feito, e sempre ficava alguém auxiliando. Aquele dia trabalhava no drywall. Aí no outro dia eu já trabalhei em cima do andaime para ajudar a colocar os trilhos para fazer a parte de instalação das luzes, né? Já era um trabalho totalmente diferente. Então, assim, era muito legal essas obras,
porque assim, você ia para ajudar e você era ajudado também. Você ia para fazer alguma coisa e aprendia algo em troca, era muito legal, né? E eles não faziam distinção, né? Percebam aí na foto, são todas minhas amigas. As mulheres lá também, como a Bíblia fala, as mulheres são um grande exército, e elas são mesmo. E lá eles davam a oportunidade até das mulheres fazerem, né? Das mulheres trabalharem, delas aprenderem, o que eu gostava muito, né? Porque Jesus, ele também valorizava muito as mulheres, né? Ele pregava, né, para as mulheres, ele tratava elas bem, ele era amigo, por exemplo, de Maria. Então, em momento nenhum, Jesus, ele discriminava as mulheres, como acontecia muito, infelizmente, naquela época, né? E eu gostava muito também dessa oportunidade de poder trabalhar, de poder servir ao Senhor, sem ser, né, sem sofrer algum tipo de preconceito por ser mulher também. Pode passar. Una duda que yo tengo, voy a hablar en Sim, español, ¿sí? Una duda que sim. tengo, ¿había una ayuda del gobierno o algo así que ustedes puedan contar con el gobierno para hacer esas obras? Porque, digamos así, Brasil es un país tan grande, me da la sensación de que esos lugares más afastados, digamos así, remotos de Brasil, no tienen toda esa asistencia que tenemos a veces de este lado del país. Me da la sensación de que parece un poco eh, dejado, olvidado en algunos puntos también. ¿Cómo es en esa parte? Sí, es verdad. Allá el gobierno no da donaciones para ayudar a las construcciones. Toda esa obra fue 100% voluntario. Las propias personas de allá, alrededor de esta ciudad, ayudaron con sus donaciones para poder comprar los materiales, las herramientas. Vinieron personas preparadas, capacitadas, que sabían y podrían enseñar los voluntarios a cómo construir, a cómo pintar, por ejemplo, cómo hacer las paredes, poner el piso y arreglar las cosas. Entonces, en la propia iglesia hay un grupo de construcción que enseña, primeramente ellos son entrenados, después ellos viajan de ciudad en ciudad, enseñan las personas a cómo hacer el trabajo, se quedan allá. Estas obras son llamadas de construcciones rápidas porque en solo 3 meses se queda finalizada, totalmente finalizada. Entonces, ellos llegan a la ciudad, quedan-se por allá por 3 meses, hacen toda la construcción, ayudan, enseñan, y después, cuando se finaliza la inauguración, ellos se cambian para una otra ciudad que necesita de, por ejemplo, una nueva iglesia, y quedan-se allá por más 3 meses, y después se cambian, y así se va. Entonces son personas que ya trabajan con eso por años, ya están acostumbrados a siempre cambiarse, solo quedarse en una ciudad por 3 meses. Es muy bonito la dedicación que ellos tienen. A veces están lejos de su familia, de sus amigos, de su casa, de su hogar. Y también no reciben dinero para hacer este trabajo. Ellos Claro, reciben 100% donación. voluntario, entonces, Sí, de la por propia gente. ejemplo, el dinero que nosotros recibíamos era dividido para comprar los materiales y para comprar los vegetales, las frutas, la comida. Era preparado allá en una cocina cerca, como que una cuadra. Todas las personas iban allá. Hacían las reflexiones, comían con ellos y después volvían y terminaban su trabajo. Y esa parte que quería preguntarte, ¿cómo ustedes se lo comieron? ¿Eso sería el río? Y Sí, eso era el río. Yo no tenía carta de barco. Aqui en Brasil nosotros llamamos arraiz amador, né? Porque tem os níveis, né? Por exemplo, essa amadora eu podia transportar passageiros,
sem cobrar e não poderia transportar cargas. Aí, acima dessa raiz amador, então, tem a que você já pode transportar cargas e tem a outra que você pode transportar ambos e cobrando, né? Recebendo como um trabalho. Então, eu tirei essa habilitação para poder pilotar os barcos, justamente para ajudar nas missões da igreja, porque tinha alguns lugares que eram um pouco mais afastados e que só se chegava pelo rio. Tinha algumas cidades que eram assim, viviam 500 pessoas, era uma comunidade, vamos dizer assim, às vezes até comunidades indígenas. Então, não tinha outro meio de chegar lá a não ser que fosse por barco, né? Ou por helicóptero, mas enfim, barco era muito mais barato e mais fácil ali de se Sí, conseguir na região. seguramente, me imagino. Sim. Então, eu tirei a carta, né? Então, teve ali aula teórica, depois teve, que foi pelo pessoal da Marinha, eles ensinavam, né? Passavam ali todos os nomes, como quando você vai tirar a carta de autoescola mesmo. Porém, era um dia só. Depois teve no outro dia, também fazia parte das aulas, mas aí eles queriam ver as suas habilidades. Por exemplo, você tinha que mostrar que você nadava, foi até num local que tinha um pedaço de rio. Você tinha que mostrar que você sabia nadar, que você sabia boiar, e aí depois você fazia a prova prática, que era essa. Então, esse barquinho que eu estava ali pilotando era um barco escolar, que o pessoal da Marinha utilizava para fazer a prova, né, de habilitação. E graças a Deus eu passei e pude levar o pessoal da igreja para fazer missões em vários lugares ali perto, né? Então, assim, foi muito útil. Yo pensaba que hacer baliza en el auto, a la hora era difícil, me imagino, un barco. Yo pensaba que eso era difícil, mira. Y el barco es un poco más sencillo porque usted atraca de frente, no Sí, se para así, entonces es más sencillo, creo yo. bien. Aquí, Preguntaron en el chat cuál es el nombre del río. el rio Amazonas, sim, é o rio Amazonas. Tem também ali a divisa, tem o nome, é um outro rio que já chega ali a partir do Peru. Tem o rio Javari, Javarizinho, e o rio Amazonas. E o outro, eu não vou lembrar o nome. Mas eram esses dois rios que eram os principais ali que nós navegávamos. Aqui, essa é pregação em Santa Rosa, é uma cidade que é cerca de Islândia também. E perceba aí, a altura de las casas, miren la segunda foto, la altura de las casas, como ellas eran construidas, en altas, para que cuando llegase la época de las aguas subirem, las personas podrían quedarse seguras en sus casas. Y ese hermanito que yo estoy ahí do lado, né, haciendo la predicación, el nombre de él es Samuel. En esta foto él tenía como que uns 5 años, pero él es un niño muy inteligente, que temía mucho a Jesucristo, a Dios. Él hablaba con las personas sobre Dios y Jesucristo por sus propias palabras. Él ya sabía leer en español. Era un niño, un ejemplo, un verdadero ejemplo para nosotros. No olvidarse de enseñar a nuestros niños, nuestras crianças, para aprender sobre Jesucristo desde cedo. Como Jesus falava, né? Nós temos que ter ali o coração humilde como as crianças, né? E, Sí, sí, es e verdad. Jesus ele falou: deixar vir minhas criancinhas, porque ele sabe que elas têm poder de tocar vidas. E tinha vezes que, às vezes, uma pessoa ela chegava assim, não estava muito disposta a ouvir, mas quando via que era um ninho, parava tudo e ficava ó, impressionado de ver uma criança desse tamanho falando com toda a naturalidade, com toda a fé, com toda a destreza. Então, realmente, da boca de pequenino sairiam louvores. É isso que acontecia lá. Por isso que eu achei um exemplo aí, eu Amén, coloquei amén. para lembrarmos, né, de não esquecer de ensinar as crianças a pregarem também, a divulgar, falar, não só ouvir, ou às vezes tá ali na igreja, é, assim, às vezes distraído, às vezes no celular, mas não, vamos ensinar eles a ouvirem e a poder, né,
predicar, a levar a palavra adelante. Aqui também, nessa outra foto, muchas veces nosotros teníamos que movernos a pie, ¿no? Utilizando animales, como nos vemos esta foto, el caballo. Era una cosa muy diferente, por ejemplo, yo soy de Brodowski, y allá no se camina por las ruas encima de un caballo. Era algo totalmente nuevo para mí, pero a mí me gustó mucho. Era algo que me conectaba con la naturaleza, con Dios, con los animales. Fue una experiencia muy chévere también. Bueno, nuestra invitada dijo una palabra, no sé si todos saben cuál es, que es chévere. ¿Qué quiere decir chévere? ¿Quieres explicar, Juliana? Es una Eh, palabra nueva, yo no les enseñé esa palabra. Foi muito legal. Chévere es una palabra que, bueno, se habla bastante en Colombia y en Perú también. Se habla bastante. Cavaggio, ¿Cómo? Cavaggio é o cavalo, mas ela disse Cavaggio ou Cavaggio. ¿Cómo pronuncias es el nombre del animal, Juliana? Caballo. Porque los peruanos hablan así. Sim. Peruanos hablan caballo porque ellos me escuchan decir caballo, yo me llamo. Ah, sim, Y a veces, bueno, piensan que gran parte de la población hispánica habla así, pero realmente, Rosy, muchas personas van a decir caballo, como se dice en Perú, Colombia, y bueno, como soy argentino, digo caballo. Entonces, sim. es esa diferencia que a ver como que Juliana habla también en ese sentido. Ella estudió y aprendió español hablando con peruanos y algunos bolivianos, ¿verdad? Colombiano, sim. Y los bolivianos es un poco menos caballo y va más para caballo, es Sim. un i, el caballo. Entonces, esas diferencias que el español tiene, que es normal escuchar en ese sentido. Sí, las diferencias de los acentos es muy bonito. Aqui no Brasil também, por exemplo, aqui mais para o interior nós falamos porta, com R bem puxado. Sí. Lá para o norte eles falam porta e para o sul porta. E é tudo porta a mesma coisa, mas Sí, muda muito, né? O tenemos sotaque. alumnos del sur, tenemos alumnos del norte del país también. Entonces, tenemos esa variedad en Brasil también. Sí, es algo muy bonito también. A mí me gustan mucho las diferencias de los acentos. Aqui, nós temos a casa de uma irmã que ela tinha 4 filhos e ela ficou viúva muito jovem, muito nova. E a casa dela estava dessa forma, como aí dá para ver o antes. Não tinha todas as paredes completas. Na época da chuva, molhava muito lá dentro, tinha muitas goteiras. E aí, todos os irmãos, esse aí já é em Benjamin Constant, né, na parte brasileira, ajudaram, fizeram doações, contribuições e ajuda prática também. Então, aí deu para ver o depois como que as paredes ficaram, né? Todas fechadas. Aí ainda estava quase finalizando, né? Ainda não estava 100% finalizada, mas já dá para ver a grande diferença que ficou a casa dela. Na foto seguinte, dá para ver ela com a família aqui. Então, ela com a família e tinha aí algumas pessoas que foram para ajudar nesse dia, né? É uma família também muito espiritual, muito zelosa. Os filhos dela, as filhas dela, todos são assim, crianças exemplares mesmo, apegadas com Jesus, que você podia perceber que eles tinham aquela fé, que eram deles, não era algo, tô fazendo porque minha mãe tá me levando. Não, era algo deles, você via que era um desejo natural deles, que eles estavam ali por amor, porque queriam, né? Estavam estudando ali, aprendendo porque queriam, tinham perguntas e já estavam dando testemunhos na escola, né, ensinando os colegas de sala de aula, o que era muito legal, foi uma experiência muito legal também. Aqui, nós tivemos alguns eventos da igreja em Letícia, que é uma cidade da Colômbia, né? Então, aí, né, na primeira foto foi uma palestra, nós tínhamos palestras anuais, que era justamente para nos ajudar a ser melhores servos de Deus, tanto como pessoas,
quanto como pregadores, né? Porque, assim, todo trabalho você sempre, eventualmente, precisa de uma reciclagem, de uma lapidação, para estar cada vez mais melhorando, o que é 100% natural em qualquer área que seja. E quando se trata de pregar a palavra de Deus também, nós precisamos sempre estar melhorando, buscando novas técnicas de abordagem, de contato com as pessoas, de fazer perguntas, para às vezes descobrir o que a pessoa tem no coração, o que ela realmente pensa. Então, esses eventos eram focados nisso, e também para nos ajudar a nos manter com a fé forte, não esquecer de nos nutrirmos, né? Porque ali você está muito dando, você está muito doando e fazendo, mas você tem que se nutrir também, senão vai chegar um ponto que você vai estar tão fraco, né? Desgastado espiritualmente, que você não vai conseguir fazer mais. Então, esses eventos eram para nos lembrar também de sempre nos reabastecermos, né? Para podermos reabastecer os outros. E aí do lado tem a frente também, né? Esse daqui, Iquitos, Peru, uma cidade que nós fuimos visitar e nos quedamos por allá como que uma semana, predicando y hablando con las personas de allá. Y nosotros ayudamos también una familia con comidas, con donaciones. Ellos eran una familia muy que no tenía muchos recursos materiales, podemos hablar así, pero ellos nos recibieron de puertas abiertas. Nosotros estábamos en 4 personas, y ellos recibieron todos nosotros con mucho amor, con mucha hospitalidad. Y nos ayudaron mucho, nos enseñando los hogares de la ciudad, indo con nosotros a las predicaciones, y nosotros también podemos retribuir este favor haciendo donaciones, comprando comidas. Después de quedarnos en Iquitos por una semana, nosotros fuimos hasta Lima, la capital de Perú. Esta segunda foto es la sede de la iglesia que hacía las publicaciones, que entrenaba a las personas a hacer las construcciones. Ustedes se acuerdan que yo hablé que tenía un grupo de voluntarios que iban a las ciudades para enseñar a cómo construir. En estos centros, en estos hogares que ellos iban para recibir entrenamiento, para aprender más, y después iban a las ciudades para ayudar a las personas en las otras ciudades. Acá es por dentro, las personas viven allá, todos los voluntarios viven allá, los cuartos individuales. En esta otra foto que estoy con dibujos, ¿no? ¿Sí? Al fondo hay un cuadro que está mostrando, por ejemplo, la construcción del arca de Noé. Fue una persona muy fiel a Dios, como nosotros sabemos, y construyó el arca con su familia, con sus hijos, su esposa. Eso fue un acto muy bendecido por Dios. Eso nos acuerda que sí es importante trabajar en construcciones también. Cuando eso es de la voluntad de Dios, Él nos bendice muchísimo. E essa última foto, Amén, sí. eu achei impressionante o tamanho das... São panelas de pressão, gente. Fiquei impressionada com o tamanho delas, porque eles abasteciam, né? Alimentavam todos os moradores aí desse local. Então, tinham que ser panelas bem grandes. Eu nunca tinha visto uma panela desse tamanho. No, realmente nunca vi algo parecido. No, no sabía que era posible hacer una panela, una olla, decimos olla de presión, una olla de Isso, presión tan grande así. sim. A Rosy está preguntando en el chat, ¿quién hizo la construcción? Que no consiguió entender. Si quieres hablar en portugués, también puede ser. Então, todas as construções tinha um grupo de voluntários da igreja, que eles ficavam lá naquele prédio, e eles eram treinados, recebiam treinamento de como fazer uma construção, por exemplo, mais rápida, porque eram construções de 3 meses, né? Até por isso se chamavam construções rápidas. E depois que eles recebiam treinamento, né, estavam preparados, eles iam para as cidades que precisavam de novas construções e ficavam por lá por 3 meses.
E aí eles treinavam as pessoas da cidade, né? Até aquela foto que eu tô com as minhas amigas, né, mas aí já é na parte brasileira, mas também era nesse mesmo formato, né? Nessa mesma dinâmica. O grupo ensinava a gente, ó, então a parede você vai, por exemplo, que eu trabalhei no drywall, ó, então você vai ficar aqui nessa parte, você não pode deixar com emenda, e foi passando todas as orientações no começo do dia. E aí a gente sempre trabalhava em duas, três, né, para ajudar a segurar, para ir parafusando. Então eles passavam um treinamento e trabalhavam também o dia todo. E aí tudo 100% voluntário. Então, como eles eram voluntários assim, como os levitas, né? A tribo de Levi, eles viviam só disso, então eles moravam nesse local que era cedido pela igreja, pela sede da igreja, e lá eles tinham casa, comida, roupa e a parte espiritual também, que tinha uma própria igreja lá dentro também. E então era assim, eles trabalhavam 100% para Deus, não recebiam dinheiro. A foto anterior foi em Chiclayo, uma cidade que nós passamos, foi bem breve, nós ficamos lá acho que uns 2 dias somente. Fomos na igreja lá também, conhecemos os irmãos, fomos muito bem recebidos. Inclusive, nos hospedamos na casa de uns irmãos que nós nunca tínhamos conhecido. Nós conhecemos eles ali, perguntamos se tinha barata, eles, não, vocês vão ficar lá em casa. E nos deram janta, nos deram hospedagem, depois nos levaram para a rodoviária. Então, assim, nunca havíamos nos conhecido, mas demonstraram o amor à hospitalidade de Cristo na prática, né? Isso eu achei muito legal também, por isso que eu deixei essa foto aí, né, para contar essa história. A próxima, depois nós seguimos, né, de ônibus para Rioja, também uma cidade no Peru. Nessa cidade nós ficamos, acho que uns 15 dias, mais ou menos, foi muito legal. É, Aí, a primeira foto, eu tô aí com algumas irmãs, né, na congregação, na congregação. Já na outra, numa atividade mais descontraída, né? Elas estavam nos ensinando a dança da colheita. Lá eles se reúnem muito em festividades para dançar, o que lembra também nos tempos bíblicos, né? Eles tinham as danças lá com os pandeiros, os agradecimentos, a parte de louvar a Deus também de uma maneira mais expressiva, e o que eu achei muito legal também. Aqui mostra também um pouco das viagens de barco. Então, as viagens de barco, às vezes, quando a pessoa escuta assim uma primeira vista, imagina lá um cruzeiro. Mas não, era algo assim bem diferente mesmo. Para mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu viajei assim dessa forma em redes, né? As macas, né? Que eles chamam. É, E era os 4 dias, 4 noites assim. Aí essa aí mostra como que ficava a noite. Então, assim, dava um certo medo, era um pouco desafiador, porque você pensa, você tá ali dormindo num bar, com 300 Sí. pessoas que você não conhece, não sabe quem são, de onde vêm, e tá tudo escuro, e a sua bagagem está embaixo da sua maca ali, da sua rede, não tem muito o que fazer. Então, assim, foi uma parte também muito desafiadora, né, viajar nesses barcos, assim, para fazer essas predicações, mas foi algo que foi muito recompensador. Aqui foi uma cidade em Mâncora, que nós passamos também no Peru. Tivemos também ali muitos momentos legais, né, com os irmãos. Fomos nadar com as tortugas, né? E elas eram bem dóceis, bem grandes, mas bem dóceis. Foi um momento assim bem legal também. Pode passar. Obrigada Aquí. para você. Aí depois, finalizando aqui, outros animais que eu tive o privilégio, né, de chegar assim bem perto, né, que foi a arara azul e uma coruja, né, que até um índio resgatou essa coruja porque as crianças estavam jogando pedra no ninho e o ninho caiu. E eles acabaram matando a mãe. Quando o índio chegou, tava só o filhote. Eles iam matar o filhote também. Aí ele interviu, pegou essa coruja e levou para casa. Essa aí é a casa de um índio que ele casou com uma irmã da igreja também. E aí eles estavam cuidando dessa coruja até ela ter condições assim, né, de poder voltar para a natureza, de voar, nem tanto que eles nem cortavam a asa dela, nada. Só estavam ali alimentando e cuidando dela, e depois eles soltaram ela, devolveram ela Sí. para a natureza. Também foi um gesto muito bonito. Ojo, quería te preguntar, Emma, hablar en español también. Es una pregunta así que quería hacerte. ¿Cuál fue el momento así que más te impactó y te marcó en todo ese viaje? El momento que realmente te diste cuenta que
es, es otro lugar, es otro momento, es algo marcante en tu vida. Para mim, eu acho que uma coisa que me marcou muito foi quando eu cheguei na casa da Rosa e ela disse que nunca tinha lido uma Bíblia na vida. E ela tinha mais ou menos a minha idade. Aí eu pensei, como que ela nunca leu uma Bíblia na vida? Tipo assim, aqui na nossa região, às vezes nós temos duas, três, quatro Bíblias em casa, né? Então, para mim foi algo que me impactou muito, que foi onde eu decidi, não, eu tenho que ficar aqui mais tempo, um mês só não vai ser necessário, não vai ser o suficiente, né? E 2 anos, para mim, ainda foi pouco. Eu gostaria de ter ficado mais tempo lá, porém, na época tiveram alguns contratempos e eu não consegui, porque assim, o aluguel na cidade que eu morava era muito caro. Na época, era R$ 600. E assim, era literalmente um cômodo. Tinha uma cama, um fogareiro de duas bocas e um banheirinho. Só, não tinha guarda-roupa, não tinha TV, não tinha nada. E depois, com o passar do tempo, que os irmãos emprestaram uma arara pra gente, aquelas araras para pendurar roupas. Depois a dona da casa colocou ali uma mesinha de plástico, né, de 4 lugares. Então, mas assim, R$ 600 por uma casa que só tinha isso, era um cômodo, numa rua que não tinha asfalto, a água não era tratada da cidade, então, assim, era bem caro e nós estávamos ali 100% voluntários. Então, o que que nós tínhamos que fazer? Eu fazia mousse com as frutas típicas locais lá, que o pessoal gostava bastante, de cupuaçu, de limão, né, e outras frutas, maracujá, e colocávamos na caixa de isopor e saíamos vendendo nas ruas. E a minha casa em Brodowski ficava alugada, então, como o valor dela, eu pagava o aluguel de lá, mas ainda faltava para energia, para barco, como eu mencionei, barato, era R$ 5. Mas aí você põe R$ 5 para voltar. Aí você põe 3 vezes na semana, né? Então já começa a pesar um pouquinho. E fazer despesa, né? A feira, como o pessoal lá chama, que são as compras do mês. Então nós tínhamos que trabalhar dessas formas. Ou às vezes pegávamos encomendas de salgadinho para vender, encomendas de brigadeiro. Uma coisa que foi muito legal foi lá na cidade, mesmo na cidade em Benjamin Constant, as pessoas dos comércios locais, a maioria era peruanos, né? Então lá eles chamam de. E aí, às vezes eles viam a gente comprando, por exemplo, leite condensado e chocolate em pó. Aí um dia a mulher me perguntou: o que você faz com isso? Que eu vejo você sempre levando os dois juntos. Eu falei: ah, é brigadeiro. Aí ela, o que é? Né? Que eres? Aí eu falei assim, yo voy a cocinar, vuelvo acá para traerte uno, ok? Aí, ok, listo. Aí eu fui para casa, fiz o brigadeiro, enrolei e levei para ela. Ela gostou tanto que ela não conhecia, que é um doce típico brasileiro mesmo. Que ela ia ter a festa de aniversário da filha dela, ela fez uma encomenda de brigadeiro. Ela, ai, mais doces brasileiros que a mim me gostaria conhecer. Aí eu fiz beijinho, levei para ela, sonho, esses outros doces. E ela sempre encomendava. Então, assim, Deus, ele sempre provia, de uma forma ou de Creo outra, às vezes. que lo que marcó tu viaje es algo increíble porque es un contraste realmente porque nosotros a veces no damos valor en lo que tenemos, en lo que comemos, en lo que vestimos y en lugares tan remotos donde ni siquiera las personas saben hablar de Dios, hay un Sim, cariño de las personas que es diferente de muchos lugares que vemos en sim, Brasil. Creo que é es verdade. algo marcante y me imagino todo lo que has pasado. Y quería bueno, está abierto el chat para quien quiera hacer preguntas también para Juliana. Yo tengo una. ¿Cómo hiciste también para aprender tantas lenguas, Juliana? ¿Me hablas un poquito de eso también? ¿Cómo es que, bueno, cómo el español te sirvió en tu viaje misionario, pero también cómo aprendiste tantas lenguas al mismo tiempo? Antes de eu me mudar para o Amazonas, eu estava fazendo curso de inglês lá na minha cidade. Eu fiz 2 anos e meio. E eu gostava muito. Só que aí surgiu essa campanha de pregação no Amazonas, e aí eu abri mão de tudo. Eu falei, não, eu tô indo, né? E fui. E então eu tranquei o meu curso, né, de inglês. Aí eu fui, fiquei esses 2 anos e aprendi o espanhol lá, né? Como eu disse, com os nativos, com as pessoas de lá. Quando eu voltei, aí me veio novamente a vontade de continuar o meu curso de inglês.
Então, eu entrei na faculdade, aí foi onde eu fiz letras, né? Português e inglês. Eu também fiz um curso de idiomas de inglês da IFSU, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Acho que o nosso amigo aí deve conhecer, que está aí no nosso encontro, que é do Sul, né? E também eu comprei cursos online que tinha aulas de conversação e nisso eu fui progredindo, fui melhorando aí o meu inglês. Quando chegou a época da pandemia, eu estava em casa um dia assistindo uma série japonesa. E não tinha, uma série que eu queria ver e era japonesa e não tinha em português. Aí eu falei, vou ter que assistir com legenda mesmo, né? E eu achei tão bonitinho, suava tão diferente. Eu falei, eu quero aprender japonês. E aí, nisso, eu estava na época da pandemia, eu comecei a me dedicar a estudar japonês e consegui uma professora que era da igreja também, da mesma igreja que eu. Ela morava em São Paulo, então a gente fazia assim, né, por videochamadas, e tinha as aulas, tinha as tarefas, ela mandava às vezes os livrinhos para ir lendo. E aí tinha as reuniões, né, são os cultos da igreja, 2 vezes por semana, e eu participava deles e era 100% em japonês. Então, assim, no Ah, começo eu estava bem perdida, porque, assim, você estudar um idioma é aquele nível básico para chegar no intermediário, depois no avançado. E o culto já é logo avançado, né, de primeira. Então, assim, eu tive que me forçar, me empenhar mais para conseguir acompanhar o ritmo deles, para conseguir entender o que estava sendo dito. E aí eu comecei a melhorar o meu nível de japonês a ponto de conseguir fazer algumas participações. Então, por exemplo, lá tinha um estudo que era de perguntas e respostas, ou de leitura da Bíblia. E aí eu conseguia ler alguns textos da Bíblia quando pediam participação da assistência, ou dar alguns comentários curtos, né, quando era solicitado, né? Então, foi onde eu aprendi o japonês. E aí, o que aconteceu? A minha professora, ela casou com um japonês mesmo, e mudou para o Japão. E lá a rotina dela mudou 100%. E aí eu acabei interrompendo as aulas por conta disso, né? Mas eu aprendi assim, um tanto que dá para me virar. E o idioma russo, eu sempre achei muito forte, muito bonito. Eu gosto a forma como que o R soa, né? É aquele R, né, puxado. E aí eu baixei, né? Entrei num canal do YouTube que eles ensinavam as aulas do zero ao avançado, ia na sequência, como um curso comprado mesmo, porém era gratuito. Então aí eu pegava um caderno e ia fazendo as aulas. E o que eu focava muito para aprender o idioma era focar nas frases úteis. Então, por exemplo, o que você usa no dia é água, tem que aprender a pedir água. Ai, eu tenho que aprender a perguntar onde fica o banheiro. Eu tenho que aprender a perguntar quanto custa isso. Eu tenho que aprender a me apresentar a quem está comigo. Então, assim, focar em frases úteis que você realmente vai usar e aprender elas primeiro, para depois você focar em por que você está falando aquilo. Então, porque quando você é igual uma criança, eu penso muito que o aprendizado de línguas tem que ser como uma criança. Você pega uma criança aí de 5 anos, que nasceu aqui no Brasil, ela é fluente em português, ela sabe falar tudo, ela sabe entender tudo, porém ela ainda não sabe ler tudo nem escrever tudo. Por quê? Ela está sempre ouvindo e tem condições de falar. Então eu focava muito nisso, em ouvir, em consumir conteúdo para estar ali na minha memória, para estar entrando ali, né, na minha mente de longo prazo, para eu ter condições de poder falar. Depois disso, que eu já conseguia identificar os sons e reproduzir, né, os sons, conseguia falar, aí eu ia me focar no porquê eu estava aprendendo isso, né? Qual era a regra gramatical, por que que a estrutura era daquele jeito, né? Então, por exemplo, lá, japonês, eu aprendi a falar, meu nome é Juliana, watashi no namae wa Juliana desu. Tá, aprendi a falar, mas depois o porquê? Watashi significa eu. No é uma partícula que indica posse. Namae é nome, significa nome. Então, o que vem depois pertence ao que vem antes. Então, se o Atashi sou eu, Namae está falando do meu nome. O A está indicando o tópico principal da frase, que é o meu nome qual seria? Aí, Juliana, que muda um pouquinho, mas nome não muda de idioma, né? Então, se eu quisesse, poderia falar Juliana também. E o des, porque a frase está no afirmativo, está no presente, eu estou afirmando.
Então, fica muito mais fácil quando você já sabe a frase e depois você vai fracionando ela, entendendo o porquê. Então, eu sempre achei mais fácil assim. E é desse jeito que eu tenho estudado. Já a Libras eu aprendi na igreja quando eu tinha uns 14 anos. Foi um grupo também de voluntários para ensinar Libras para o pessoal da igreja. E para que quando a gente chegasse num território, num bairro, que fosse pregar para alguém e viesse um surdo-mudo, ele também não fosse deixado de lado. Que nós pudéssemos ser capazes de pregar para ele, de ensinar para ele de Deus, para ensinar para ele de Jesus. E eu até participei, por exemplo, quando eu morei lá no Amazonas, eu ajudei a interpretar algumas reuniões em Libras por alguns surdos mudos e foi assim algo muito legal, assim, foi uma experiência muito positiva. Esse surdo mudo chegou a aceitar Cristo, chegou a se batizar. Então, assim, eu sei que eu só reguei, igual a Bíblia fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus faz crescer, né? Então, eu sei que quem fez crescer foi Deus, mas saber que você fez parte dessa reguinha, né, de colocar ali um Sim. pouquinho de água, é algo que realmente aquece muito o coração. Eu tive uma experiência também semelhante assim nessa parte de ajudar uma pessoa a entender, uma pessoa da Venezuela, participou de um encontro da nossa igreja e meu trabalho era intérprete deles. Então eu sentava junto com eles, acompanhava eles em todo lugar, as ministrações, e eu vi como que eles eram de um jeito quando entraram, depois quando eles saíram, eram totalmente transformados. Então, vocês que estão escutando agora, vocês que estão participando dessa reunião, qual que é a mensagem que a gente quer passar para vocês? Línguas é a mensagem, é estudar línguas estrangeiras possibilita que Deus trabalhe na vida de vocês, trabalhe na vida daquelas pessoas que estão precisando também. Talvez você ainda não sabe disso, mas você vai ser um escolhido para passar essa mensagem que essa pessoa precisa receber. Assim como eu fui usado, a Juliana também, ela utilizou espanhol para se comunicar com muitas pessoas, para pregar para muitas pessoas. Você um dia vai precisar disso também. Se não é que você já usou isso também. Temos aí vários testemunhos de vocês também, em que usaram o espanhol também. E talvez um dia, você, o dia menos esperado da sua vida, um sábado, um domingo de manhã, uma quarta-feira no mercado, uma quinta-feira, talvez uma viagem que você fez para o exterior, vai te utilizar para você transformar a vida de uma pessoa e salvar a alma para Cristo. Então, esse é o objetivo no nosso curso, esse é o objetivo que a gente tem aqui, de mostrar para vocês quanto que é importante aprender línguas. E uma vez que você aprende uma língua, mais fácil aprender outra também, né, Ju? Fica bem mais Sim, fácil, não é? Se prepara, estuda, vai atrás. Eu estou aqui para te ajudar. A Juliana também, se sim. vocês depois quiserem conversar com ela. O nosso tempo já está finalizando, né? Então, assim, eu queria perguntar muitas coisas, viu, Juliana? Assim, não Sim, deu nem tempo. Então, assim, deixo para vocês perguntarem se vocês quiserem mais alguma coisa, alguma curiosidade, para vocês perguntar para ela. E para a gente estar encerrando essa reunião. Ah, não sei se vocês um dia quiserem, também eu posso convidar a Juliana novamente para dar uma aula mais, não sei, talvez de gramática, nesse sentido, como a gramática, estudar a língua, não uma forma gramatical, mas sim trazer aquelas ferramentas que a Ju falou. Falar em contextos, trabalhar esse vocabulário mais simples do dia a dia. Então, podemos um dia fazer isso também. E eu sou grato a vocês pela participação, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Quero falar, eu quero. Louvado seja Deus por sua Amém. vida. A Rose também quer falar uma coisa, né? Sim, Cleide, mas vou pode ser falar. rápido. Então, louvado seja Deus para sua vida. Esses testemunhos, eles nos servem muito, nos auxilia muito a tomar posição de servir a Deus, de estar sempre em missão, não é? Porque joga tudo para o alto e para uma missão, aos olhos do mundo, parece uma loucura, né? Mas a gente tem que jogar para o alto mesmo, né? Que é para a gente falar do amor de Jesus por onde a gente passar, né? Então, assim, como você, tantos outros, né? Tem essa dedicação e eu tenho um pouquinho mais de idade, mas meu sonho é fazer isso ainda, sabe? É sair por esse mundo, deixar de trabalhar, né? Porque eu ainda trabalho, e sair por esse mundo afora, falando do amor de Jesus para quem nunca ouviu falar dele, né? Então, muito obrigada por essa aula de hoje. E se você tiver Instagram, bota aí para a gente seguir, que eu acho que lá tem mais
Vamos experiência passar, sua. sim, depois vamos passar o Instagram dela aí no grupo. Obrigada. Deus vai te abençoar, eu tenho certeza. Quando ele vê um coração disposto, ele dá um jeito, ele usa. Pode ter certeza. Juliana, eu quero agradecer, muito obrigada por tantas informações aí que você trouxe, muito legal mesmo. E Obrigada. eu queria saber se você, nesse momento, está em algum campo missionário, se você está em Brodowski. Eu estou bem pertinho, que eu sou de Serrana, aqui do ladinho de Ah, Ribeirão Preto. Somos sim. vizinhas, já fui várias vezes. Ó, E em janeiro, eu, em janeiro agora de 2024, 2025, eu estive na Bolívia, ficamos lá 12 dias, nós estamos fazendo o internato lá. E em janeiro, novamente, nós vamos retornar para ficar mais 12 dias por causa desse internato. E eu conto história para criança, e eu tenho uma história que eu quero contar lá, mas eu não queria que ninguém fosse meu intérprete, eu queria eu contar essa história para as crianças em espanhol, né? Inclusive, aqui, o meu menino da história, eu chamo ele de Frederico. Eu já vi que lá eu quero chamar ele de Samuelito. então, sim. E eu quero muito Bueno, fazer isso, sabe? E você falando aí que você é, foi aprendendo também, ouvindo, e eu estou muito preocupada em ficar escrevendo. não. Então, de repente, eu vou por esse lado aí, que quem sabe em 2 meses aí eu consigo contar toda a história em espanhol, porque eu tenho um personagem de clown, eu tenho um palhaço. Então, Ai, é que muito bom. chato eu estar ali vestida. Eu já fiz isso quando eu fui no Panamá e quando eu fui na África, mas é muito chato você estar contando a história e aí você conta com aquela ênfase engraçada, o tradutor fala sério e as crianças não riem. Então, é muito ruim isso. Então, peço oração em favor disso e Sim, com certeza. essa sua informação de falar que você ficou ouvindo para falar as palavras, talvez eu até mude um pouco a história para levar mais simplificada, mas que alcance o coração das crianças. Vou fazer dessa maneira, vou ouvir. Foi muito bom te ouvir. Que bom, fico feliz, viu? Que Deus vai te abençoar muito, eu tenho certeza também. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo também. Bom, pessoal, então, mais E alguém você gostaria de está em falar algum alguma campo coisa? missionário? Não, eu sou de Brodowski, mas agora em fevereiro eu me mudei aqui para Ribeirão Preto, por conta do trabalho e tudo mais. Então, no momento, não estou, mas está nos meus planos, está no meu alvo. De médio a longo prazo, fazer um trabalho novamente. Provavelmente de língua espanhola mesmo. Eu penso o Chile, ou Uruguai, Paraguai, alguns desses aqui mais na região, né, do sul, porque quando eu fiquei lá no norte era mais próximo ali Peru e Colômbia, né? Então eu queria algum aqui mais da região mais próxima aqui de São Paulo, no caso. Bueno, entonces vamos a encerrar nuestra clase de hoy. Juliana, muchas gracias. Queremos agradecerte por todo tu conocimiento, todo lo que nos ofreciste. Bueno, y a veces también me siento así en ese sentido de querer mostrar a las personas cómo que aprender idiomas puede cambiar y transformar vidas para siempre. Entonces, Sim. estudien lo que podremos hacer. Yo estaré disponible para ayudarlos a ustedes también en esta caminada juntos en Español Comisión. Y lo que pueda hacer estaré a disposición de ustedes. Les agradezco de verdad por esta participación. Y dije que iba a haber sorpresas. Esta semana tendremos más un invitado el sábado. El sábado tendremos más un invitado de Venezuela. Solo eso. Después los detalles vamos a pasar después. Professor, fala de novo. Fala o que tem sábado? Voy a hablar en portugués. Sábado teremos mais um convidado muito especial, amigo meu da Venezuela, e vai Ah, trazer um que legal. testemunho também. Ele não é um professor, mas ele fala tão bem português, fala também espanhol e tem uma experiência de vida e uma transformação em Cristo muito boa. Então eu quero trazer para ele poder estar compartilhando aqui conhecimento com vocês, o nosso grande amigo, mas vou passar os detalhes aí para vocês em breve, tá? Sábado, 10 horas.
pessoal do sábado às vezes não consegue participar hoje, então fiquei, não, vou levar algo também para o pessoal do sábado. E é claro que vocês estão também, estão abertos aí para vocês participar, com certeza, tá? 10 horas. Juliana, também, se você quiser também participar, está convidada también. No, muchas gracias. Bueno, nos vemos a todos y los Oh, veo en breve. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.